Fala aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria. Meu nome é Bruno Alegria. O carteiro acabou de deixar essa encomendazinha de uma compra e eu vou aproveitar que eu fiz essa compra para falar algumas coisas a respeito desse assunto, dar uma leve pincelada. Normalmente nos meus vídeos, quando eu vou falar, sempre no meio mesmo, Bruno, eu coleciono Playmobil, mas você está falando de Falcon, então eu não vou assistir. Mas no meio dos meus vídeos, como o canal é sobre colecionismo, eu sempre falo alguma coisa, de repente você pode fazer assim, pode fazer assado, isso pode facilitar a sua forma de colecionar. Eu sempre falo de alguma coisa no meio daquele assunto específico, no caso Playmobil ou Falcon, eu dou, digo algumas coisas, dou uns pitacos ali sobre uma determinadazinha coisa de colecionismo, sabe? Então, o que acontece? O que é isso aqui? Isso são estátuas de resina. Essas estátuas aqui, elas são de baixo nível de qualidade. Por que baixo nível de qualidade? As estátuas de resina, normalmente o pessoal usa muito para super-heróis, né? Se vê muito de super-heróis, se fazia muito, eu acho que, não vou dizer o início, mas o grande volume de estátuas que se via antigamente era de super-heróis. Você via muita coisa de Star Wars, e as coisas foram evoluindo. Hoje você vê estátuas de tudo que é tipo de coisa, e é muito legal isso, eu acho maravilhoso. E aí, quando eu digo que uma estátua é de baixo nível, não é de alto nível, a estátua ela vai ter um bom nível dependendo de vários fatores. Eu acho que, assim, falando a grosso modo, né, primeiro a qualidade de detalhamento, o quão tem de detalhamento como estamos falando de figuras, né, porque existem estátuas de resina relacionadas a outras coisas, o nível de detalhamento da figura, o nível de movimento da figura, a complexidade que a pessoa fez de movimento do corpo, porque isso você vai ter que fazer, às vezes, várias formas e fazer encaixes, dar acabamentos a esses encaixes. Depois também, justamente já que falamos de acabamento, o acabamento que é feito após se fazer a forma e desenformar, o nível de acabamento que se dá naquilo, o tratamento que se dá a isso. Naturalmente existem questões de resistência da resina, existem formas de você dar mais resistência à estátua também, e por aí vai. E aí, após essa parte de estátua, naturalmente tem toda a parte de modelagem do artista, que mudou muito também. Antigamente você tinha que modelar a estátua à mão, usando as suas mãos, ferramentas para detalhar aquilo. Hoje você tem uma parte de 3D que chegou aí, que está facilitando muito isso, facilita tanto a parte de modelagem, quanto a parte a nível de cópia também. Hoje é feito muito cópia das estátuas, e essas estátuas são vendidas em vários níveis. Aí vem justamente a questão de acabamento, às vezes tamanho. O pessoal reduz muito, às vezes, o tamanho da estátua. A estátua ali, às vezes é 100%, o cara reduz ali a 70%, para, às vezes, até bem mais. Como se fosse, por exemplo, você ir numa Xerox e pedir para reduzir o tamanho do que você está tirando do Xerox. É mais ou menos isso, você reduz a escala da figura. E aí você não faz um acabamento tão legal, ou uma pintura, e aí você vai vendendo aquilo em vários níveis, desde um nível que o acabamento não é tão grande, até um nível mais alto. E também a parte que é muito importante, que é fundamental, que é o que dá a cara para a estátua, que é a pintura, que não é algo fácil, não é todo cara que sabe fazer. A manipulação de um aerógrafo, ela não é algo simples. O cara tem que ser de fato um artista
muitas vezes o cara dá vários níveis de pintura para aquela estátua, para ele atingir um determinado ponto. Existem outras técnicas também adicionadas ao aerógrafo para você dar determinados efeitos e tudo. Então isso é uma coisa muito legal. Eu tive a chance de ver ao longo aí da minha vida, de estar ao lado, especialmente de uma pessoa, colecionador de estátua, ao longo de boa parte da minha vida, e também um amigo dessa pessoa que é um grande colecionador também de estátuas. Ambos são, inclusive produziam estátuas para eles mesmos. Então eles tinham um ateliê com empregados e tudo para produzir só para eles. Então é algo assim muito legal. É num nível assim que eu jamais sonho em atingir, porque estátuas são coisas muito caras, são coisas assim muito especiais. Na minha opinião, a estátua ela tem uma tendência ao longo dos anos à desvalorização. A estátua normalmente, ela, falando a nível, vamos dizer, financeiro da parte de colecionismo, a estátua ela tem, vamos dizer assim, ela inicialmente, eu estou dizendo ao médio prazo, ela tem uma, dependendo do grau de qualidade da estátua e do, vamos dizer assim, da tiragem que foi feita dela, se ela tiver um bom grau de qualidade, uma tiragem não muito alta, ela tem uma tendência a médio prazo a uma grande valorização. Mas ao longo de muitos anos, as técnicas vão evoluindo muito e as pessoas procuram fazer sempre estátuas melhores. E aí ela tem uma tendência para você revender, né, ou vender aquilo, de repente você não queira mais, você tem uma certa dificuldade, até porque as caixas para as estátuas elas são muito grandes e as pessoas que compram têm uma tendência a jogar fora, porque senão você vai precisar de uma casa só para guardar a caixa. E aí isso já tende a uma desvalorização, até uma dificuldade de você fazer um envio, coisas assim, porque pode quebrar a estátua. Naturalmente existem, eu estou falando ao nível geral, naturalmente existem estátuas que valorizam muito mesmo com o longo passar do tempo, porque elas perpetuam a sua qualidade e às vezes para o próprio colecionador, dependendo da linha que ele faça, aquela estátua faz parte de uma coleção e ele quer ter aquilo para completar a sua coleção. Então é muito legal, eu pude acompanhar isso por muitos anos, eu acho isso muito legal. Não está no meu nível, eu estou muito longe, mas completamente longe dessa possibilidade de uma coleção de alto padrão como é a coleção de estátua, e nós estamos falando aí de colecionadores que têm 4, às vezes 5 mil estátuas de alto padrão, às vezes estátuas em tamanho 1 para 1. Tem cara que tem Homem-Aranha 1 para 1, Hulk 1 para 1, coisas assim e de alto padrão. Então realmente são coleções pesadas e que eu nunca me animei a ter, porque você fica naquela, eu vou comprar uma estátua de um padrão baixo, vai me atender? Ou eu vou ficar olhando para aquilo e vou dizer, isso aqui podia ser melhor, não é? Mas eu também eu sempre gostei, para ser sincero para vocês, eu sempre gostei da engenharia da figura de ação. Eu gosto já contei isso aqui no meu canal, nos vídeos, eu gosto como se resolve as articulações das figuras, gosto da própria modelagem das figuras de ação, mas a estátua é uma obra artística muito interessante, muito bonita, uma coisa muito legal. Nunca foi assim o meu tesão, né? Aquilo que me dá tesão. Mas eu gostaria de ter algumas, assim. Na verdade, eu como colecionador, vocês podem ver, eu perco meu foco completamente, porque eu gosto de tudo, eu acho tudo lindo, eu acho tudo maravilhoso. Então, às vezes eu mergulho em outras coisas, assim, outros universos.
Aí é uma coisa assim que eu tenho assim. Aí às vezes eu penso, ah não, vou comprar uma ou outra aqui de um padrão médio, né? Às vezes não baixo, para ver como é, né? Para ter. Mas a estátua ela exige muito espaço, ela exige muita estrutura, porque são coisas pesadas. E assim, são quebradiças, né? E tudo mais. E às vezes desvalorizam. E às vezes eu tenho medo assim, pô, mas de repente eu compro, não gosto. Ah, quero vender, porque não gostei, não quero mais. Tô ferrado, eu sei que eu vou perder. Então é uma coisa que, pô, você tem que ter um padrão financeiro relativamente bom para você falar, ah, se dane, entendeu? O que não é o meu caso, eu estou longe disso. Aí eu aproveitei isso aqui, e essa compra aqui foi basicamente uma brincadeira, porque são personagens que eu gosto muito. Aí eu vi assim e falei, ah, vou comprar isso aqui sabendo que é de um baixo padrão, mas só para enfeitar assim um cantinho que eu tenho aqui, uma estantezinha, uma prateleira que está sobrando ali, e que pega poeira, e isso aqui pode pegar poeira e acabou. E eu vou botar lá bonitinho, como uma distração, assim, porque assim, eu acho linda aquelas estátuas, por exemplo, da Iron Studios. Mas, pô, aí eu já quase comprei uma. Cheguei perto ali de comprar uma coleção quando eu entrei numa loja da Iron Studios, nesse tema aqui. Cara, sabe assim, quando você já tá pegando a carteira dizendo eu vou levar isso e vou fazer essa coleção toda, aí eu recuei e pensei, pô, mas quantas figuras de ação não dá essa estátua aqui? Aí eu falei, porra, mas se eu comprar isso, eu posso comprar isso, aquilo outro, não sei o quê. Aí eu recuei e falei, não, isso aqui não é pro meu bico, por enquanto. Não é que não seja pro meu bico, mas assim, eu tenho outro foco, não é? Eu teria que vender muitas das minhas coisas para partir para isso. Seria até legal, porque eu diminuiria muito o volume da minha coleção, apesar que eu tenho, apesar do volume, tem muita coisa de muita qualidade em determinadas coleções, mas teria itens de alta qualidade. Pô, eu fiquei louco com os sentinelas da Iron Studios e dos X-Men que compõem os sentinelas, mas fiquei louco assim de falar assim, caraca, cara, ainda mais eu entrei no site e tinha assim, tinha desconto, e tinha fazer não sei quantas vezes. Eu falei, caramba, cara, mas assim você fica, pô, não, calma aí, não é pelo menos o momento. Aliás, ando conversando com muitos amigos aí através do canal, pessoal que me manda mensagem, tanto em inbox quanto ali nos comentários, justamente sobre foco de coleção. Cara, a gente tem tido cada papo bacana, cara, e eu tô querendo voltar o meu foco em algumas coisas, sabe? Então vamos abrir aí, vamos ver essas miniaturas de baixa qualidade. Não, espero que não seja de tão baixa qualidade, mas eu estou, porque outra coisa importante na estátua, a estátua, mesmo de baixa qualidade, de média, ela depende da mão do artista. Isso aqui é um trabalho artístico. Então, o fazer aquilo, às vezes o cara vai pegar a mesma forma, mas o acabamento que ele dá e a pintura vai depender dele. Então isso aqui é até um teste para com o artista, porque existem muitas outras pessoas fazendo essas estátuas e de repente, pô, se um outro cara tem a mão melhor do que esse, eu vou no outro, né? Então isso aqui é um teste também, porque eu andei vendo algumas coisas que eu pensei em comprar de médio padrão. Então eu vi que algumas dessas pessoas vendem estátuas de baixo e médio padrão. Aí eu falei, pô, de repente eu vou comprar isso aqui que é de médio padrão. Mas, pô, será que não é melhor eu olhar como o cara pinta, como ele faz? Às vezes é melhor testar. Aí eu fiz essa brincadeira aqui, então vamos abrir. Bom, pessoal, eu tirei aqui da caixa. Vieram 9 figuras, todas embaladinhas assim, num plástico bolha. Algumas partes assim estão um pouco expostas, então isso aqui, se viesse a bater, poderia quebrar.
eu sei que esse aqui é um dos principais personagens, então eu vou deixar para abrir depois. Alguns eu nem consigo ver o que é. Mas muito plástico bolha, o que é bom. E vamos abrir. Vou colocar aqui em cima para ir abrindo aos poucos, porque de repente cai da minha mão. Isso aqui caiu no chão, quebra. Então vamos tomar nossas precauções. E aí? Que figuras são essas? Nem adianta eu dizer isso, que eu vou botar lá no título da descrição. Fazer essa surpresa. Cara, assim, olha, eu vou botar até meu óculos aqui. Olha, eu posso dizer que a primeira figura eu gostei muito. Um artista realmente bom, porque ele fez até um sombreamento no rosto, a parte da maçã do rosto, do nariz um pouquinho mais claro, fez uma textura no vestido, um desenho bem legal aí. Quem é essa? Dona Florinda. Olha a Dona Florinda aí. Legal, vamos lá que nós temos mais 8 estátuas para abrir. Vou mostrar a parte de trás também, bem feitinha. Gostei. A primeira, pelo menos, eu gostei. Vamos lá, porque às vezes eu abro, vocês cansam de ver, eu abro um troço aqui, o primeiro é lindo, aí daqui a pouco vem alguma bomba. Vamos fazer o seguinte, eu acho que esse aqui é o Professor Girafales, então vamos abrir para colocar ao lado. Rapaz, essa figura aqui para quebrar, hein? É um pedido. Engraçado que ainda tem um cheirinho da resina. Eu trabalhei muitos anos com materiais assim, então eu até reconheço esse cheiro, fica um pouco. Muito legal, o charutinho é um pouco curtinho, mas o cara é muito bom. Aí, ó, Professor Girafales. Depois eu vou tirar do saquinho aqui. Me parece que está muito preso aqui para tirar agora. Eu vou tirar com certo cuidado. Mas, olha aí. Vou botar assim para que vocês vejam. Fazer um comparativo de tamanho, que é muito interessante. Estão vendo? Né? O Professor Girafales tinha que ser mais alto, né? Então, muito bem feitinho. Estou encantado. Realmente estou gostando muito até agora. Vamos para o próximo. Bom, então vamos lá. Eu fiz o seguinte, abri logo tudo de uma vez. Então, vamos para o próximo. É engraçado, de todas as figuras pela própria foto, eu achei essa aqui a mais esquisitinha. No aspecto de que ela é muito pequena em relação aos outros. E o artista que faz o Seu Barriga não é tão pequeno assim. Aqui o Seu Barriga, o rosto está um pouquinho, o plástico atrapalhando, ele vem com a pastinha. Eu tinha medo que algumas figuras dessa lascassem, por exemplo, na mão, que é pronunciada, né? Mas me parece que a própria resina que ele usa, ele deve estruturá-la muito bem, inclusive por dentro, me parece de alta qualidade. Elas não têm tanto peso quanto eu esperava, mas tem relativamente. Aí, para vocês terem uma ideia, eu falar de tamanho, vejam como o Seu Barriga, ele é bem menor, por exemplo, que a Dona Florinda. Eu vou até prestar atenção no seriado, vou assistir, para ver se o Seu Barriga é tão pequeno assim em relação aos outros artistas. E já que mostramos o Seu Barriga, vamos ao filho dele, que é quem? É o próprio artista, né? É o Nhonho. E é curioso porque o Nhonho é mais alto que o Seu Barriga. Né? Eu vi aqui, ó, né? O rosto bem maior. Mas eu já tinha visto que o Seu Barriga eu ficaria meio decepcionado. Eu esperava um personagem, uma figura um pouco maior. Realmente eu coloquei até o óculos aqui de novo para verificar a qualidade da pintura e do acabamento, e realmente está muito bom. Olha, meu amigo, se eu disse que a figura é de baixa qualidade para você aí que fez, eu retiro o que eu disse. O seu trabalho artístico, ele é muito bom, ele é muito bem feito.
Inclusive, assim, ele fez detalhe, por exemplo, de fio de cabelo, assim, caindo um pouquinho do rosto. Tem um pequeno errinho aqui na mão, nada demais, tá vendo? Ali, ó, fiozinho de cabelo ali caindo. Realmente, eu gostei muito, eu estou muito satisfeito até agora. Então vamos lá. Mostramos um nhonho. Caraca, quem eu mostro, cara? Vou mostrar a Bruxa do 71. A Bruxa do 71 tá muito boa também. Lembra, assim, a caricatura lembra perfeitamente a artista que fazia. É muito interessante, eu já assisti um filme com o Seu Madruga e a Bruxa do 71, não sei o nome dos artistas, eu sei que o Seu Madruga é o Dom Ramon, mas eu peço desculpas à memória aí da artista, eu não recordo o nome da senhora, mas eu assisti um filme muito bom, onde ela aparecia, ele também, eu lembro que o Seu Madruga chorava no filme, muito interessante, eles eram grandes artistas, tem o Dom Ramon cantando também na internet, ele era realmente um cara, um artista completo, e ela também. O filme que eu assisti deles, ela tinha um trabalho de interpretação, um filme sério, assim, muito bom. Aí está. E para você fã também aí do Chaves e tudo, porque tem a galera que é fã mesmo, pode me falar o nome aliás, dos artistas, se vocês quiserem deixar aí nos comentários, ou até eu procuro e coloco depois. E a Bruxa do 71. Aí vou contar uma coisa, uma curiosidade muito legal. Vou pegar, qual que eu pego? Sobrou o Seu Madruga, o Kiko, a Chiquinha e o Chaves. A Chiquinha? Chiquinha, então. Parece até que eu ouvi você falando daí, né? Eu vou contar uma coisa muito curiosa. Vou contar no finalzinho, quando eu pegar o Chaves em si. Aqui a Chiquinha, uma caricatura um pouco mais assim exagerada dela, né, nos traços, mas ainda assim legal, muito bonitinha. Cara, eu pego isso aqui com o maior medo. Isso aqui caiu no chão, quebrou. Muito interessante o vestidinho ali, detalhadinho. Ele fez as bolinhas da gola, a bolinha do bolso, as pintinhas no rosto. Realmente muito interessante esse artista. Todo mundo gosta do Kiko e do Seu Madruga. Aliás, eles tinham até um seriado à parte, né? Que era um seriado, se eu não me engano, do Kiko, alguma coisa do Kiko, eu não me recordo. Mas vou pegar o Seu Madruga, já que eu peguei a Bruxa de 71, que ela tá ali sofrendo longe dele. Seu Madruga tem uma estátua que ele tá assim com raiva, que é bem legal. A Iron Studios, já que eu falei na Iron Studios, fez uma série de figuras da linha do Chaves para você que tem uma condição financeira aí melhor, que pode, melhor certamente do que a minha, que pode comprar, que é apaixonado pelo Chaves, que pode comprar uma figura mais cara. Eu vi pessoalmente essas figuras, fiquei muito encantado mesmo. Naturalmente, existe aquela figura que chega bem mais próximo ao artista e aquela que não. Por exemplo, o Kiko eu achei um pouquinho diferente. O Seu Barriga, por exemplo, eu já gostei muito. Eu achei que chegou ali no bem legal, assim. O Chaves, o próprio Chaves, né? Eu já achei que ficou bom também, mas num padrão assim médio, entre o Seu Barriga e o Kiko. Então, mas são figuras que no todo elas são maravilhosas, são muito boas. Sonho em um dia poder ter. Eu vi aí, saiu o Professor Girafales, a Dona Florinda, lindos, lindos. Ainda não vi pessoalmente, vi os outros que tinham saído na loja. Não vou há muito tempo na loja da Iron Studios devido à pandemia, mas é um investimento assim que eu acho que você tem um retorno da qualidade. Na verdade, eu acho que boa parte das figuras da Iron Studios, eu vejo que existe muito trabalho, muito estudo, muito trabalho, muita coisa legal
e eu acho maravilhoso a gente ter acesso aqui no Brasil a isso direto ali, sabe? Antigamente vocês não sabem a dificuldade que era ter essas coisas, você tinha que importar, pagar impostos altíssimos, porque isso passa dos $50, muito dos $50, e hoje você tem isso ali na mão com uma certa facilidade e com uma qualidade muito alta, muito, mas é estonteante, assim, você olhar. Eu estava num shopping, eu me deparei, porque o shopping onde tem a Aiden Studios é muito mais distante para mim. Então eu estava num outro shopping, pô, quando eu me deparei com aquele Sentinela, porra, cara, eu quase tive um treco, assim, quase tive um treco. Eu acho que eu fiquei olhando tanto para ele que a menina, coitadinha, ela achou que eu ia levar, mas ela devia ter visto que o Alegria não tem essa capacidade toda. Mas um dia a gente chega lá, né? Seu Madruga. Seu Madruga, sim, tá com um olhar. De todos até agora é o que eu menos gostei. Não pela qualidade da pintura, nada disso, mas pela escultura em si. Acho que não tem tão a ver com o Seu Madruga, que tá com os olhos meio assim, aí o olho meio assim já é da pintura, mas uma boa figura também. Uma figura bem legal. Embaixo não vem pintado, tá? Aliás, tem até uma manchinha nessa, o resto é tudo branco. E dá pra ver até aqui que esse branco aqui é o primer. Tá vendo? É o primer que ele joga antes da pintura. E eu achei legal que a parte de face, a pintura não é feita com tinta brilhosa, o que ficaria muito feio e artificial. O próximo tem que ser o Kiko, né, gente? Porque o Chaves é o principal, né? Mas eu acho que o Kiko é um dos mais amados, né? Assim, realmente é o Villagrande, né? O ator. Me corrijam se eu estiver errado, tá? É um grande artista também, fez muito bem, e aí está ele, muito bem feito. A caricatura, naturalmente eu estou falando da cara do Seu Madruga, considerando a caricatura, mas talvez até se considerar a caricatura está legal. Muito bem feito, estou encantado. O corpo é uma tinta brilhosa, mas não é aquela tinta brilhosa que chega a ficar espelhada, não. Ela é quase um acetinado. Então acho que ficou de bom gosto. E você vê o acabamento da pessoa nas bordas. As bordas assim de calça, de manga, valeu cada centavo que eu gastei. Você vê, o cara tem o cuidado de fazer à mão uma linha dupla aqui, ó. Uma linha do lado da outra. Você já pensou pegar a pessoa? Isso aqui o cara fez com um pincelzinho de 3 pelinhos, assim, 2 pelinhos, 3. O cara pegar isso aqui, ó. Sabe, a gente tem que olhar o trabalho do artista. Eu adoro ir a museu. Você quer me deixar feliz é me levar ao museu. Pô, eu fico louco. Eu quando fui no Museu Gulbenkian, lá em Lisboa, cara, além de ter jardins maravilhosos, uma arquitetura linda, tem um acervo muito bonito. Cara, eu fiquei assim, entre tantos outros, né? E, pô, é lindo. É o Calouste Gulbenkian, que, inclusive, aqui no Rio tem a escola Calouste, né? Que fica na Praça 11. Não sei como está hoje em dia, mas tinha muitos cursos muito legais, muito legais. Tá aí o nosso Kiko com a bola quadrada. Acho que isso é a bola quadrada, né? Digam pra mim, parece um dado, mas deve ser a bola quadrada. E aí o último, eu vou contar uma história ao apresentar o Chaves, que é El Chavo del Ocho, né? Acho que o 8 era o canal, se eu não me engano. Que é o seguinte, eu tenho uma grande emoção em relação ao Chaves, porque eu tenho um grande amigo de infância, né? Que nós crescemos juntos, estudamos no mesmo colégio, frequentamos o mesmo clube. E aí uma vez ele virou para mim e falou assim, porra, cara, a gente estava no colégio. Aí ele veio correndo para mim e falou assim, cara, tem um programa na TV que você não vai acreditar.
Hoje, quando a gente sair da escola, a gente vai varado para minha casa assistir. E nossa escola não era próxima às nossas casas. Nós tínhamos que pegar um ônibus e ir, era em outro bairro. E aí o programa, a gente saiu da escola, mas assim, saiu da escola correndo, cara, varado. Pegamos o ônibus, fomos, descemos assim, no ponto de ônibus, próximo à casa dele, fomos correndo, já pegamos assim, o troço começando, ou começado, assim. Cara, e a gente sentou assim, eu me lembro com tanta perfeição desse momento, porque foi algo assim que foi um impacto para mim, foi um impacto assim de ficar maravilhado, de sorrir, e aí, cara, no dia seguinte, era aquela coisa assim de sair correndo do colégio de novo. Aí, cara, eu saía correndo do colégio todo dia para assistir o Chaves, não podia perder. A minha casa era um pouco mais próxima do que a dele, e às vezes ele vinha, né, para minha casa. Na verdade ia, porque não era essa casa aqui, e às vezes até almoçava lá, comia, minha mãe fazia um pudim bom que ele gostava, comia lá pra gente poder assistir o Chaves. E, porra, é um troço que fez parte, assim, da minha infância, e a gente brincava, usava aqueles bordões do Chaves. Então eu tenho um encantamento muito grande com o Chaves. Eu tenho, assim, eu acho uma coisa, apesar de não ser tão, entre aspas, assim, viciado num bom sentido, né? Num ótimo sentido, talvez, né? As pessoas que conhecem tudo do Chaves, né? Eu nunca peguei assim. Eles encontraram capítulos inéditos depois, pegaram coisas que estavam lá no fundo da gaveta, colocaram. Hoje você entra no YouTube, você tem várias coisas para assistir do Chaves. Eu nunca parei para, não, eu vou assistir. Como eu estou fazendo, por exemplo, é uma coisa que eu deveria fazer. Eu estou fazendo agora com o Chaparral. Eu estou assistindo capítulo por capítulo todo dia do Chaparral. Estou reassistindo. Zorro, para mim, é o que eu mais gosto desses seriados antigos. Então, o Zorro eu estou assistindo novamente. O Chaparral eu estou assistindo, maratonando pela primeira vez. O Zorro eu já maratonei sei lá quantas vezes, porque eu tenho os DVDs e tudo do Zorro. E outros, eu assisto alguns seriados assim à noite, eu assisto e tal, eu gosto. Então o Chaves é uma coisa que valeria a pena eu maratonar algum dia, fazer uma coisa nesse sentido. Mas tá aí. Vou apresentar o último, o Chaves. O Chaves com a carinha meio triste, né? Aí mesmo caricato, ele tá um pouquinho. Eu acho que isso aqui dele tá um pouco marcado demais, né? Ele parece um senhor, mas como ele fez isso até velho, não teria muito problema. Essa figura aqui tem ele dentro do barrilzinho. Nesse conjunto que eu comprei, que era um kit fechado, vem ele assim, mas gostei muito, porque ele tá com presunto aqui, o sanduíche de presunto, né? Então é isso aí, galera. Muito encantado mesmo. Gostei demais, assim, demais. Finalmente uma boa compra, sem problemas, daqueles problemas que a gente tanto vê aqui, que não acabam. Eu nem coloquei alguns vídeos. Pô, passei por cada situação aí que vocês nem acreditariam. Cara, eu passei por uma situação inacreditável. Inclusive meu amigo Daniel aí de novo, ele falou assim, pô, esse cara tinha que estar na cadeia, entendeu? Porque realmente a gente passa por situações, tem cada um 7-1 aí, e é tão bonito quando a gente vê, eu não conheço, né, a pessoa, o artista, um cara que está fazendo o seu trabalho para vender na internet, que te manda tudo bem embalado, tudo, olha o volume aqui de plástico bolha que ficou aqui, que te manda tudo bem embalado, tudo rápido, tudo bem feito. Eu acho, pô, quem me dera o país fosse todo assim, de pessoas de qualidade, de pessoas que zelam
têm respeito para com o seu cliente, que zelam, porque você enviar uma coisa assim, você está zelando pelo seu trabalho. Então, que bom que tudo fosse assim, mas não é. Não é, eu estou tendo problema atrás de problema com essas compras. E eu tive um problema tão sério no Mercado Livre, mas tão sério. Aliás, tive 2 problemas tão sérios e eu gravei vários e vários vídeos sobre isso e não postei. Não postei porque é chato, cara, a gente ficar mostrando coisa ruim. Mas às vezes também é um aviso para as outras pessoas. Acabei não postando de tanta carga negativa, de tanta coisa que veio daquilo, sabe? Então é muito gostoso ver um trabalho desse, uma coisa tão legal. Estou satisfeitíssimo, satisfeitíssimo, valeu cada centavo. Tá? Isso aí foi uma compra no Shopee, mas tem também no Mercado Livre. Vocês encontram no Mercado Livre. Tem bastante gente fazendo aí. Acho que, né, é importante olhar muitos comentários. Não deixem de ver os comentários, a experiência das outras pessoas, tá bom? Um beijo grande da alegria.